Bom, recentemente eu fiz uma série de vídeos aqui no YouTube falando sobre efeitos da quimioterapia em alguns órgãos. O primeiro foi sobre os efeitos nos rins e o mais recente agora sobre o efeito no coração e tive um feedback muito bom, o pessoal gostou bastante. Então eu resolvi dar sequência nesse assunto e hoje trazer sobre os efeitos no sangue, na nossa medula óssea. Afinal, o sangue ele é composto pelas hemácias, as células que carregam o oxigênio e a falta delas vão levar à anemia, células da imunidade e também as plaquetas que fazem a coagulação. Então, como que a quimio interfere nisso? Quais são as consequências? E como que a gente monitora isso que pode ser feito para tentar minimizar? Então, eu vou tentar explicar tudo isso nesse vídeo. Vem comigo para entender melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou Lucian, sou médico oncologista clínico. Esse é o meu canal no YouTube, então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, curte o vídeo, ajuda aqui a estar crescendo cada vez mais para que essa informação chegue a mais pessoas, para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas que estão passando por essa fase, pelo tratamento do câncer, seja o próprio paciente ou também familiares, amigos, enfim, pessoas que estejam envolvidas nesse processo. Até profissionais da saúde, de alguma forma, pode ter informações aqui que possam ajudar. Então, se você puder me ajudar a divulgar e se inscrever no canal, isso pode ser muito útil. Nesse vídeo, eu queria comentar então sobre os efeitos da quimioterapia no nosso sangue, principalmente na medula óssea, né, que é onde vão ser produzidas as células do sangue. Para a gente entender melhor, então, eu comentei no início do vídeo, o sangue ele é composto de 3 tipos de células, vamos dizer assim. A primeira é as hemácias, que carregam o oxigênio pelos nossos tecidos, e a falta delas vai levar à anemia. O que causa anemia, então? Quais são os efeitos no nosso corpo? Principalmente fraqueza, cansaço, pode dar um certo desânimo. Esses são os sintomas mais sentidos, palidez. Outra coisa que pode alterar são as células da imunidade. Se você pegar o exame de sangue, o hemograma, elas vão estar lá como os leucócitos. Essas células elas são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Elas ajudam a combater aí micro-organismos, bactérias, vírus. Então a quimioterapia ela pode afetar isso diretamente. Então o nosso corpo ele pode ficar mais suscetível a infecções. Por isso que tem que ter muita atenção, muito cuidado nessa fase. E a terceira alteração que pode ocorrer é nas plaquetas, que também compõem o sangue. Essas plaquetas, elas atuam na coagulação. Então, quando eu tenho algum corte, alguma ferida, elas vão lá e ajudam a estancar isso. E o tempo todo no nosso corpo, nós temos micro machucados ali, ferimentos, em que elas estão corrigindo, que muitas vezes nós não percebemos. Então, um paciente em quimioterapia, dependendo da alteração e se ela ocorre, ele pode ter sangramentos com mais facilidade, desde sangramento nasal até, por exemplo, nas fezes, vômito com sangue, na tosse, sangramento na urina. Então, esses são sinais que têm que ser monitorados e bem avaliados. E qual que é o exame para nós vermos isso, então? Em geral, é o hemograma. É um exame simples, bem acessível, em que nós conseguimos ver essas séries de células, como que elas estão e qual que é o efeito sobre elas. Você que está acompanhando e faz quimioterapia, já deve ter visto que toda vez que você faz quimio, no retorno para fazer novamente a medicação, você tem que trazer um exame de sangue. E ele pode variar dependendo do tipo de medicamento, mas com certeza o que nunca falta ali é o hemograma, que ele vai trazer justamente essas informações. As hemácias, como que está, se tem algum grau de anemia, as células da imunidade, né, os leucócitos, e aqui a gente avalia principalmente os neutrófilos, e as plaquetas, que são as responsáveis pela coagulação. Agora, por que a quimioterapia ela afeta essas células? Por qual motivo? Então, para a gente entender, essas células elas estão o tempo todo se renovando. Para nós termos uma ideia, uma hemácia, por exemplo, ela vive aí em torno de 120 dias, mais ou menos. Então, a nossa medula óssea está o tempo todo produzindo essas células, renovando. A quimioterapia, como que ela atua basicamente? Ela atrapalha a divisão celular, a formação de novas células. Então tudo aquilo do nosso corpo que se renova com mais frequência acaba sendo afetado de uma forma maior. Por isso que, por exemplo, alterações em unhas, alteração de cabelo, né, queda de cabelo, de pelos, é um efeito comum,
porque são células que estão crescendo o tempo todo. O nosso cabelo está crescendo o tempo todo, por exemplo. Então, esse é um motivo dele ser mais afetado. Claro que existem coisas específicas dependendo do tipo de medicamento, mas só para tentar dar um exemplo mais geral para vocês. E aí, assim, o que eu tenho que fazer então para tentar reduzir as chances desses sintomas acontecerem? Então, algum grau de alteração pode ter pela quimioterapia, então isso normalmente nós orientamos na consulta para ficar atento. E como que eu tento amenizar isso então? A primeira forma é a alimentação. Então, se você consegue ter uma alimentação saudável, se manter bem nutrido, ter um certo aporte ali de vitaminas, de fibras, próprio ferro por causa da anemia, isso pode ajudar, principalmente a minimizar esses efeitos. Nem sempre vai conseguir evitar totalmente. Muitas vezes o paciente vai fazer tudo certinho, vai se alimentar bem, vai ali praticar exercício, fazer suas atividades e mesmo assim pode ter alteração, porque algumas coisas são inerentes. Às vezes a dose da quimio pode ter sido um pouco forte, às vezes o tratamento é um pouco mais intenso, dependendo do quadro. Então o risco ele sempre vai existir. Agora existem formas de minimizar, como a alimentação que eu citei. Quem consegue, tiver uma boa mobilidade, praticar algum grau de atividade física, de exercício, isso pode atuar para o bem. E por outro lado, por exemplo, tabagismo, consumo de bebida alcoólica nessa fase pode atrapalhar, pode trazer mais problemas. Então, esse cuidado ele é fundamental, ele pode ajudar bastante. Falando um pouquinho, então, eu citei sobre a anemia, a questão da imunidade, que é algo que tem que se tomar cuidado. E a principal orientação aí é, se você fez quimioterapia e teve febre, está tendo febre, é importante que seja feita uma avaliação, porque a infecção nesses casos ela pode ser um pouco diferente. Um paciente que fez quimioterapia, uma simples gripe, resfriado, ele pode ter complicações maiores, dependendo do grau que seja afetado essa imunidade. Então, esse é um ponto de atenção, um cuidado que esses pacientes têm que ter a mais, tanto a nível de prevenção, quanto a, se estiver com algum problema, procurar ajuda, procurar algum atendimento. O mesmo para as plaquetas. Se você está em tratamento de câncer, ou tem algum conhecido, algum familiar que está tratando e que apresentou algum sangramento, é importante que isso seja avaliado, porque se tiver alguma alteração no sangue, nós temos que intervir. Por exemplo, na anemia, se ela é muito importante, pode ser feita transfusão de sangue, pode ser feita transfusão de plaquetas. No caso da imunidade, a gente não consegue transfundir essas células, mas há sim formas de tentar amenizar isso, de ter mais cuidado. Em alguns casos pode ser necessário antibiótico, ou caso não, a gente sabe que com o passar do tempo, caso o paciente esteja bem, isso vai se recuperar. Porque o que acontece? Quando eu aplico a quimioterapia, essas células tendem a cair e conforme for passando o efeito, elas vão se recuperando. É claro que pacientes que foram muito tratados, fizeram muitas quimioterapias, pode ter algum grau de alteração ali que permanece. Nós vemos isso com mais frequência nas plaquetas, com alguns tipos de medicamentos. Mas, de forma geral, eu espero que o paciente faça o medicamento e, passado o efeito, essas células do sangue voltem ao normal. Então, fica aqui essas orientações, esses cuidados a mais para ter e o porquê da importância também da gente pedir esses exames antes de fazer uma quimioterapia, porque é muito importante monitorar isso. Se o paciente fez o tratamento e volta para mim na consulta com a imunidade muito baixa ou com a plaqueta muito baixa, não é a hora de eu fazer a quimio naquele dia, eu vou ter que o quê? Esperar um pouco mais, talvez o corpo dele precise de mais uns dias, essa medula precisa de mais alguns dias para se recuperar melhor, para recuperar essas células e eu poder fazer o tratamento sem trazer grandes riscos. Isso é muito importante. Às vezes os pacientes me perguntam quando eu adio a quimio, tá, mas pode adiar a quimio? Isso não traz algum problema pensando na doença? Até pode, nunca é bom você adiar um tratamento. Agora nós precisamos pensar no quê? Eu estou tratando um paciente, preciso pensar no melhor para ele. Então será que essa uma semana que a gente perde não é importante para recuperar melhor, para trazer menos riscos? Porque eu pegar um paciente que está com uma plaqueta muito baixa e fazer a quimio nele, eu coloco ele num risco muito grande de ter um sangramento. Então esse tipo de cuidado, de atenção no dia a dia, na consulta, é algo que a gente tem que ter na prática. E não se preocupe, se você fez químio, voltou com esses exames alterados, entenda que isso faz parte, isso pode acontecer. Vai passar uns dias, vai se recuperar, pegue as orientações, veja como se recuperar melhor
e os ajustes normalmente nós fazemos nas próximas sessões, seja algo com medicamento, algum ajuste de dose, enfim, nós temos formas de amenizar isso. Certo, pessoal? É isso que eu queria comentar nesse vídeo, então, trazer os efeitos aí no sangue, que eu acho que é um tema interessante. Se você tem alguma dúvida com relação à quimioterapia, sobre efeitos, quer que eu traga algum tema específico aqui no YouTube, deixe nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo e posso trazer essa informação aqui para vocês. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, dá uma força aqui, se inscreve, curte o vídeo e ajuda aqui a estar crescendo cada vez mais. Beleza? Até o próximo!